Oi, turminha, mais uma vez junto com vocês, a tia do Bis, para dar um abraço virtual para vocês, um beijo virtual também. Logo, logo, quem sabe nós podemos estar juntos, né? Hoje, a nossa lição é se liga. Se liga no quê, tia? Garanto, tem muita gente perguntando, né? Mas se ligar no quê? Fica ligado aí que o negócio é bom hoje, hein? Vocês vão aprender muita coisa boa, né? O versículo de hoje é: as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Está lá em 2 Coríntios 5,17. Uma nova criatura em Jesus começa uma nova vida ligada a Ele. Mas como se ligar a Jesus? Aí, ó, se liga em Jesus, hein? Você já conheceu alguém que tem vergonha de orar em público? Eu já. Eu tinha vergonha de orar em público. Eu tinha medo, eu tinha receio. Mas eu vou contar um segredo para vocês. Se você treinar, você consegue. Se você ficar treinando, nem que for oraçãozinha pequenininha, mas vai em frente que você consegue. Então, ó, na nossa salinha, às vezes nós temos 15, 20 crianças, né? E eu pergunto, quem quer orar? Normalmente dos 15, 20, dois, sempre os mesmos. Eu oro, tia. Aí se você fala, pega um que nunca orou, ora. Não, tia, que isso? Eu tenho vergonha. Não quero orar. Tenho vergonha. Chama outro. O José sabe orar. Eu não. Eu não sei orar. Eu tenho vergonha, tenho medo, tenho pavor. Não seja assim. Você tem que começar. Todo começo é difícil. Mas enquanto você não começa, você vai ficar anos e anos assim? Não pode, né? Então, você tem que praticar. A oração é praticar. Fazer oraçãozinha pequena na sua casa, como eu já falei para vocês. Depois que o véu foi rasgado, que Jesus morreu na cruz, nós podemos orar em todo lugar. Todo lugar. Você pode orar no banheiro da sua casa. No banheiro, tia? Sim. Tem muitos de vocês que não têm um quarto só para vocês, para ter uma intimidade com Deus. Então vai lá, fecha a porta do teu banheiro e ora. Você pode orar tomando banho. Tomando banho também, tia? Que vergonha. Não, Deus não está olhando para você, está olhando para o seu coração. Está olhando para a sua fé. Então você pode orar em todo o tempo, em todo lugar. Posso orar no trânsito, só que aí eu oro de olhos abertos, não é? Porque senão eu vou bater no carro na frente. Mas vocês podem orar em todo o tempo, em todo lugar. Fechamos os olhos em alguns lugares, porque para nós nos concentrarmos, para não ficar distraído. Outros lugares podemos orar. Orar de olhos abertos. Então, olha, nós vamos se ligar hoje como orar. Quando você conhece uma pessoa, no comecinho assim, você não tem intimidade, você não quer ficar muito perto dela, não é verdade? Agora, quando você conhece uma pessoa e você tem prazer, assim, começa a conhecer, andar junto com ela cada vez mais tempo você quer ficar conversando com ela quando você encontra, não é? É assim com o nosso Deus. Você conheceu o nosso Deus agora, né? Vamos supor que você conheceu agora. Pratique a oração para você ter intimidade com Ele. Comece a oraçãozinha curta. Comece a pedir perdão pelos seus pecados. Comece a louvar a Deus. Louvar é dizer que você adora Ele, que você exalta Ele, que você glorifica Ele. Coisas boas, coisas gostosas. O nosso Deus, Ele gosta de ouvir palavras gostosas, assim como vocês gostam. Deus também. Deus é simples. Deus não quer palavras grandes, diferentes. Excelentíssimo Deus. Não, Ele é o nosso Pai. Então, quando você fala com seu pai com todo respeito, você não fala assim, simples, paizinho, paizinho, faz isso por mim, paizinho, eu queria aquilo. E também não devemos fazer oração só de pedir. Em primeiro lugar, nós temos que glorificar e agradecer ao nosso Deus, porque Ele deu o seu único Filho, Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós. Esse é o maior presente que Deus nós temos, não é? Então, tenha intimidade com Deus. Comece a orar, se liga na oração. E como a gente pode ter intimidade com Deus? Começando oraçõezinhas pequenas, lendo a palavra de Deus, buscando coisas do Senhor. Aí você começa a conhecer a Deus, começa a ter intimidade com Deus e cada vez mais você vai sentir alegria na presença do Senhor. O que é orar? Orar é isso que eu falei, é simplicidade, não precisa de palavras diferentes. Orar é buscar a Deus na simplicidade, em tudo que você pedir, em tudo que você precisar, você pode buscar a Deus. Peça a Ele que Ele vai te dar, porque Deus é bom. É claro que Ele não vai dar algo que vai ser mal para nós.
Ele vai dar algo que vai fazer bem para nós, não é? Então, olha, tem um profeta na Bíblia, tem uma pessoa na Bíblia que ele pecou muito, mas ele teve intimidade com Deus. E ele orava muito, muito. Esse amigo de Deus, que nós possamos dizer assim, é Davi. Que homem, hein? Lá no Salmo 51, tem uma parte que Davi pede arrependimento e perdão. Leiam lá depois. Mas olha, Davi, ele pecou muito. Vocês sabiam que ele mandou matar um homem? E outros pecados grandes Davi fez. Mas o que aconteceu? Houve arrependimento de coração. E Davi se colocou diante de Deus. Eu vou ler só um trechinho do 51. Vou ler o primeiro. Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Deus, Ele apaga os nossos pecados quando há arrependimento e nós pedimos perdão. Na palavra de Deus diz que nossos pecados são lançados para trás e Deus não olha para trás. Os nossos pecados são apagados. Os nossos pecados são lançados na profundeza do abismo. Deus não vai lá buscar resgatar nada. Então, Deus é bom, né? Mas aí você pode falar, mas eu não matei ninguém. Tá certo? Você não pode ter matado ninguém. Mas e aquela moedinha que de repente você pegou? Aquela balinha que você pegou? Aquele lápis? Ou alguma outra coisa que você pegou? Um palavrão que você falou? Algo assim? Então, é pecado. E na palavra de Deus diz, não existe pecadinho e pecadão. Tudo perante Deus é pecado. Não importa uma pessoa que matou e roubou. Não importa a pessoa que simplesmente falou um palavrão. É pecado. Tem que ter arrependimento. E arrependimento só vem quando nós estamos em sintonia com Deus. Quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo e pedimos perdão a Deus. Aí o nosso Senhor, Deus, Ele perdoa. É lançado para trás os nossos pecados. E por que orar? Na Bíblia encontramos diversos exemplos que nos mostram algumas razões porque precisamos ficar ligados com Deus em oração. Davi, em 3 de seus salmos para arrependimentos, tem algumas razões para orar. Ele ensina nós a orarmos. Ele ensina. E Davi, no Salmo 113, ele fala de louvor, na presença do nosso Deus, de bondade do nosso Deus. É mais um salmo de agradecimento. Primeiro, teve um de arrependimento, uma oração de arrependimento. E depois tem oração de louvores, dando louvor a Deus. Nosso Deus gosta que nós falamos palavras que agradam a Ele, mas desde que seja do nosso coração, de coração aberto mesmo, né? Adorar a Deus. Então, no Salmo 113, Davi fala mais uma vez em voz alta, que o seu espírito está em adoração a Deus, que ele está em louvor a Deus. Aí na hora da mudança, Jesus ensina a orar. O nosso Senhor Jesus ensina a orar. Como vimos, Jesus nos deixou como exemplo uma vida de oração. Ele também nos deixou instruções claras de como devemos orar. Lá em Mateus 6, 5, 8, ele dá um exemplo de oração. Leiam lá também para vocês verem exemplo de oração que o Senhor Jesus nos deixou. Tem vários exemplos na Bíblia. Por isso que nós temos que ler, para termos intimidade com Deus. Nem que for um trechinho pequenininho. E também, vocês olhando os nossos vídeos que os professores deixam, vocês vão conseguir aprender mais coisas. São exemplos bons. Então é isso. Então, um beijo da tia do Bis e agradeço por vocês estarem assistindo cada vez mais o nosso videozinho aqui, tá bom? Beijo!